Mas eu tenho certeza que Deus vai trazer algo novo para o seu coração, amém, irmão? Graças a Deus. Você pode dizer assim: eu sou bênção, aleluia, eu sou cheio do Espírito de Deus. Fala para a pessoa ao seu lado, não precisa encostar não, só aponta assim para quem você quiser e fala: eu declaro bênção na sua vida, aleluia. Do outro lado também, a pessoa do outro lado fala: eu declaro bênção na tua vida, eu declaro alegria na tua vida. Fala assim: eu declaro a bênção da primogenitura, da paternidade sobre a sua vida. Você sabe o que significa paternidade? Significa que você tem um pai, amém, irmão? Significa que você tem pai. Você não é filho sem pai, não. Você pode ter perdido seu pai aqui na terra, ou pessoas não conheceram pai, mas você tem um pai, aleluia. Um que é advogado, um pai que toma conta, que briga as suas guerras, que vai atrás dos seus problemas para resolver, amém? Nós temos que deixar de ser coitadinhos. Já viu falar naquele espírito de coitadinho? Aquele espírito: eu estou sofrendo, eu estou triste, eu estou chorando, eu estou isso. Irmão, nós somos mais do que vencedores. Os crentes preferidos de Satanás são aqueles coitadinhos, estão sempre chorando, estão sempre tristes, estão sempre lá atrás, estão sempre cansados, nunca podem, estão se vendendo por qualquer sentimento momentâneo, por qualquer situação adversa, a pessoa se entrega. Irmãos, nós somos filhos de Deus, e eu quero falar sobre paternidade nessa manhã. Falta para muito crente paternidade, entender o que é ter um pai. Às vezes nós queremos transferir para pessoas aquilo que só pode vir de Deus. Às vezes queremos transferir para familiares, esposa, marido, pai, mãe, aquilo que é só de Deus. Queremos entregar uma confiança a um ser humano que não adianta, amém? Quando você está na hora do vamos ver mesmo, é só Deus que pode estender a mão para você. Lá na turbulência, em cima lá dentro do avião, até o ateu vira crente. Deus, se tu existe mesmo, não é? Quando está numa situação de um assalto, de um sequestro, o cara é ateu. Aí de repente Deus começa a aparecer para ele: Deus, se tu existe, me prova. Mas Deus não se importa com isso. Deus não é gerado por emoções. Deus é gerado por onisciência, onipresença. Ele sabe tudo, Ele está em todo lugar. Ele sabe exatamente quem é você. Ele sabe exatamente o que tem no seu coração. Nós colocamos um monte de barreiras para estar diante de Deus, e são essas barreiras que estão impedindo você de receber as coisas que você quer. Primeira coisa, Deus habita no louvor. Deus, Ele está aqui nesse momento agora, porque antes nós oferecemos sacrifício de louvor a Ele. Não é verdade? É como um casamento. Você não vai chegar para uma mulher na rua, ou um homem na rua, que você se interesse, e vai dar a mão para ele: vamos nos casar. É assim? Você nem conhece a pessoa. Tem um processo, tem um sacrifício. Tem que ir na casa da pessoa, você tem que levar a pessoa para jantar, você tem que dar tempo à pessoa. É sacrifício, tá? E esse sacrifício de louvor que nós oferecemos nessa manhã trouxe para esse lugar a presença do Espírito Santo. Você crê nisso? E agora essa presença do Espírito Santo vai fazer essa palavra que vai ser dita agora ser vivificada no seu coração. Uma letra qualquer, uma palavra, é vivificada pelo Espírito. Se você pegar um livro de Paulo Coelho e for ler aqui, ele escreve muito bem, ele é muito conhecido, mas aquelas palavras dele não têm vivificação. Se você pegar um livro do Paulo Cury, não é isso? Augusto Cury, nós vamos ler palavras muito bonitas, mas elas vão se perder no vazio, porque o Espírito não vivifica isso. Mas quando se trata da palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai sendo vivificada no seu coração. Vai gerando vida, vai gerando paz, vai gerando amor, vai gerando resultado. O nosso Deus é um Deus de resultado. Amém? É um Deus de resultado. Não é Deus de consequência, Deus de resultado. Amém? Não havia momento em que Jesus não resolvesse os problemas.
Marta e Maria foram a Jesus: nosso irmão Lázaro está morto. Ele não está morto, ele dorme. E resultado, aos olhos de todo mundo ele estava morto, mas aos olhos de Deus ele dormia. Mesma coisa Jairo. Jairo falou para Jesus: Senhor, não se incomode mais, minha filha está morta. Ela não está morta, ela dorme. Amém? Então qualquer situação adversa que vivamos, Deus tem o resultado. Mas você tem que assumir a postura de filho e não sair da presença do Pai, para que a paternidade dele esteja sempre atuante na sua vida. Guarda isso, paternidade. Amém? Vamos ler em Gênesis capítulo 25, versículo 29. E nós vamos ler a respeito de um homem que renegou a paternidade. Ele não quis mais a paternidade. Ele vendeu o direito dele de ser filho. Ele vendeu o direito dele da primogenitura, né? Vivemos uma época onde vivemos uma venda diária das nossas bênçãos. Tem gente de olho na sua bênção. Então você se mantém firme. Gênesis 25, versículo 29. E Jacó cozinhou um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Quem está acompanhando, diga amém. Mesmo que você não tenha Bíblia, você acompanha aqui no telão, ok? E Jacó cozinhou um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Esaú estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado, dessa sopa, porque estou cansado. Por isto se chamou o seu nome Edom. Edom no hebraico, no grego, quer dizer vermelho. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me serve a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Quem já conhece essa história? Você conhece? Amados, a profundidade que tem esse texto, Deus me revelou hoje de manhã. Desde 5 anos de idade eu escuto essa história. Só que como o Espírito vivifica as coisas em nós, você pode ler o mesmo versículo durante toda a sua vida, e durante toda a sua vida o Espírito vivificar novas coisas através desse versículo. Amém? Amém? Irmãos, a primeira coisa, Esaú, ele tinha um direito. E qual o direito que ele tinha? Da benção por ser o primogênito. Ele era irmão gêmeo de Jacó, mas pela lei judaica, o filho que saísse primeiro era o primogênito. Como? Não sei se ainda é assim. Mas amados, olha que coisa tremenda. Esaú tinha muitos afazeres. Ele era caçador, ele vivia ocupado, estava sempre estressado, né? A doença da moda, estresse, depressão. Estava sempre cansado, não tinha tempo, estava sempre esbaforido. Conhece gente assim? Está sempre correndo de um lado para o outro. A pessoa não tem tempo nem para comer. Na minha casa nós temos uma regra: a gente almoça e janta na mesa. Eu tenho um quarto muito gostoso com ar-condicionado desse tamanho aí. A vontade é ir para a cama com um prato. Vamos comer lá na mesa, né? Você vai quebrando paradigmas, você vai quebrando situações que vão te fazendo perder as essências mais preciosas da vida, que é sentar numa mesa com alguém. Pergunta a uma pessoa que está presa há 12, 15, 20 anos a importância que é sentar na mesa com uma esposa, com um pai, com um filho. Ele vai te dizer a importância. Ele vai te dizer a importância de abrir a janela de manhã e simplesmente ver o sol. Ele vai te dizer a importância de você abraçar teu filho, de você abraçar tua esposa, de você acordar e beber um simples copo de leite. Importância. Às vezes nós queremos receber coisas inimagináveis, enquanto o melhor da vida são as coisas mais simples.
Tem coisa mais gostosa que estar na presença de Deus? Acordar de manhã, vir na casa de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Não é sacrifício nenhum você honrar ao Deus que até o ar Ele te dá de graça. Quais são as coisas mais importantes da terra? Ar, água. Não é? Vive sem água? Não. Deus deu os rios aí. O homem que botou um hidrômetro lá e começou a cobrar água. Mas Deus deu de graça. Amém? Graças a Deus. A importância de você poder entrar caminhando por essa igreja por causa das suas pernas. Eu postei no meu Facebook ontem um homem que tentava entrar num ônibus de cadeira de rodas e ele foi desprezado pelo motorista. O motorista deu as costas para ele, ele chorava porque ele simplesmente queria entrar no ônibus. Você já honrou a Deus pela sua saúde hoje? Você já glorificou a Deus porque você pode ver? Você já glorificou a Deus porque você sente sabor? Você já glorificou a Deus porque você pode comer qualquer coisa? Porque você foi liberto de tantas coisas? Coisas simples. Perguntaram para Salomão: o que você vai levar dessa vida? O que é o mais importante que você, que foi um homem tão poderoso? Ele falou: a coisa mais importante dessa vida foi comer e beber. O resto é resto. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter tudo, você pode viver uma vida de soberba, uma vida de vaidade. Sabe o que a Bíblia diz? Que a mesma terra que recebe a carne do porco, recebe a carne do homem. No final, a gente vê nessa política aqui que a gente tem no Brasil, essa coisa imunda, né? Essa corrupção. O que adianta? Um homem não passa de 70, 80 anos, vão morrer, e tudo que eles juntaram vai ficar para quem? Então o que vale para nós é a bênção da paternidade de Deus. O que vale para nós, para você, para mim, que tem que ser primordial na sua vida, é estar bem com Deus. E o que Esaú fez foi justamente o contrário. Ele desprezou aquilo que ele tinha. Decisões precipitadas levam um homem ao caos interior. Ele chegou cansado. Ele chegou desprezando Jacó. Ele chegou com fome. Eu tenho meus problemas, você tem os seus. Eu estou cheio de problema. O marido chega em casa, a mulher lá recebe ele toda linda, toda cheirosa, perfumada, faz uma comida gostosa. Chega perto de mim hoje não, que eu estou cheio de problema. Chega perto de mim não, hoje eu estou daquele jeito. Irmãos, mantenha a bênção de Deus na sua vida. Mantenha, porque a bênção de Deus é que enriquece. É a bênção de Deus. O que é bênção? Bênção quer dizer favor não merecido. Nós não merecemos nada, mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita gratidão, nos fez merecedores. Se você olhar no espelho, olhar bem para você, você vai falar assim: realmente eu não mereço. Porque nós reclamamos, nós não damos tempo para Deus, nós vacilamos, a gente se ira, a gente comete alguns erros. Hoje eu cheguei aqui de manhã, o diabo já veio me tentar ali fora. Eu parei o carro ali na vaga e veio um homem endemoniado, gritando, falando que eu não podia parar aqui. Você não pode parar aqui, isso aqui é meu. Pleno domingo de manhã, véspera de Natal. Então eu falei: meu querido, para não ter problema com você, eu vou tirar o carro. Eu paro o carro todo dia ali. Aí tirei o carro, né? Você dá aquela engolida, né? Seco. Ontem estava com a minha esposa fazendo compras lá no mercado. E por causa de uma vaga, o cidadão já veio. Acho que se ele tivesse uma arma, ele puxava. Se estressou com todo mundo. Decisões precipitadas levam o homem ao caos interior. Pessoa cheia de problema, pessoa que não tem felicidade, pessoa que não dá um sorriso. Você tenta ajudar essa pessoa, você fala para ela: irmão, Deus está contigo. Irmão, não, comigo é diferente. Não, eu estou esperando algo novo. Deus está aqui agora. Por que você não fala com Deus agora? Amém? Primeira característica de Esaú: estava cansado. E o que a Bíblia fala? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você está cansado? Tem que renovar a sua força. Como é que renova as suas forças? Faz um jejum, se separa, lê mais a Bíblia,
Às vezes você dorme 10 horas uma noite, mas acorda cansado, sem disposição. Abre a Bíblia, nem que você leia um salmo, aquilo vai fortalecer a tua alma, o teu espírito. Veja, alguém ficou ontem sem comer aqui? Alguém ficou sem comer? Até porque ontem teve tanta comida aqui que o pessoal comeu muito, né? Quem veio. Mas quem... sobrou comida, né? Mas quem não veio, por acaso ficou sem jantar, sem almoçar, você alimentou o seu corpo e o seu espírito e a sua alma. A Bíblia fala que Esaú estava cansado, mas o cansaço dele não era só físico, era um cansaço espiritual. A Bíblia fala que ele desprezou a bênção. Jacó fala para ele assim: olha, mas você tem a bênção. E ele fala: para que me servirá essa bênção? Para que me servirá? Para que vir à igreja? Para que dar dízimo? Para que dar oferta? Para que ter um compromisso com Deus? Para que? Nós vivemos uma época onde igreja evangélica é sinônimo de mercado. A pessoa vai lá, você vê os programas de televisão, parece, sinceramente, parece o filme dos Trapalhões, que é tão engraçado. Você conhece Bíblia, você acha graça daquilo. Venha que eu vou te dar um saquinho de sal grosso. Venha que eu vou te dar uma arruda. Venha que você vai passar por dentro de uma porta. Vem, irmãos, isso é a maior crendice que há na terra. Enquanto que Deus quer apenas nos abençoar, como água, como pão, te dá coisa simples. Nós não podemos desprezar aquilo de melhor que Deus tem para nós. Quer ver? Abra sua Bíblia, capítulo 13 de Apocalipse. Nós vamos ler uma coisa interessante. Deus, ele coloca na nossa cabeça uma coroa. Amém? Uma coroa de honra. 13, versículo 11. Amém? Gente, desculpe. 1 Coríntios 10, 12. Desculpe, tá? 1 Coríntios 10, 12. Adiantei os textos aqui. 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Amém? Então Deus te ergueu. Deus te ergueu, Deus te levantou. O que você tem que fazer? Tomar cuidado para quê? Para não cair. O que a Bíblia fala sobre prostituição? Vai lá e enfrenta ela de cabeça. É assim? O que a Bíblia fala? Fugir da prostituição. O diabo, por exemplo, ele conhece o coração do homem, principalmente mulher. Mulher às vezes está solteira, não casa. O que o diabo faz? Ele usa aquela carência da mulher para abrir 1 milhão de portas para ela. Mulher carente, homem carente, sozinho, não tenho ninguém. Apareceu um camarada, aí vai colocando a sua vida na disposição da pessoa. E aí, se a pessoa não tiver muito em Deus, ela começa a trocar a sua bênção por um prato de sopa. O que esse prato de sopa representa? Coisas fúteis, coisas pequenas, né? A gente não pode se deixar levar pelo desespero. Eu preguei uma mensagem lá na Alemanha, num culto de obreiros, está no YouTube até essa mensagem. Não tome decisão em tempo de crise. Está no deserto, não toma decisão. Está com fome, está cansado, está estressado, não tome decisão. Quando vem um cônjuge ou alguém, ou alguma situação, alguma circunstância de muito estresse, não abra a sua boca para decidir nada. Não abra a sua boca para responder nada sem o controle de Deus. O que estava à venda aqui não era o prato de sopa. O que estava à venda aqui era o direito de ser filho. Quando nós nos entregamos às paixões, quando nós nos damos lugar a Satanás, nós estamos pegando a nossa herança de vida eterna, de filho de Deus, e dando de presente. Toma, Satanás, é seu. Na prostituição, nas drogas, no vício, tá? No ódio, na raiva. Eu perguntei certa vez, vamos montar um grupo de louvor. Aí alguém falou, não vai dar certo, porque a ministra de louvor não fala com a outra, e essa não fala com um, e esse um não gosta do outro. Então, minha filha, acaba com isso, porque vocês vão tudo para o inferno. Ministros de louvor
que não falam com o outro. Sabe quando que Deus recebe a tua oração? Jamais. Eu estou falando já francês. Jamais. Tá certo, Deus? Esse jamais. Jamais Deus vai ouvir você. Você traz a sua oferta aqui, pode ser R$1 milhão. Não perdoou o irmão ali? O pastor vai aceitar a oferta, vai pagar a conta da igreja, mas Deus não recebeu não. O que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Tem muita gente doente dentro da igreja, com câncer, com todo tipo de doença, com problemas seríssimos, e ora, faz jejum, faz oração e não é curado. Por quê? Perdoa teu pai lá atrás, irmão, porque a bênção da cura, honrando pai e mãe. Honra o teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. É bênção de saúde, é bênção de cura. Eu não vou perdoar porque ele fez isso comigo. Irmão, botaram Jesus em cima da cruz, ele falou: pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Amém, irmão? Nós falávamos aqui no louvor, você é projeto de Deus. Esaú era projeto de Deus. Esaú era projeto de Isaac. Esaú era detentor da primogenitura, da herança. Estava documentado no céu. Esaú será o sucessor de Isaac. Sabe como é que nós deveríamos chamar Jesus? Jesus, filho de Abraão, Isaac e Esaú. Mas não, houve uma interrupção aí nesse último nome, porque Esaú vendeu o direito de ser filho. Amém? O que acontece diferentemente na vida do filho pródigo, que ele deixa o pai, ele fala para o pai assim: pai, eu quero toda a minha herança. E o pai dá para ele. Quando o filho diz isso, o que ele quer dizer? Pai, eu quero que você morra, quero que você se lasque, eu vou viver minha vida. Aí ele foi viver a vida. Muitas vezes acontece isso com a gente, já aconteceu comigo. Vou viver a vida, vou ganhar dinheiro, vou trabalhar. E de repente, quando você olha, quando você acorda, quando Deus te dá a opção de enxergar, sabe onde você está? Nadando em meio a um chiqueiro, aos porcos. Você está afundado na lama, convivendo com porco, convivendo com insetos, convivendo com a lama, convivendo com o nojento, com o asqueroso, com o relento, espiritualmente falando. E aí você fala: vou comer aquela comida que aquele porco está comendo. Aí o porco fala para você assim: não, essa comida é minha, não é sua não. Porque quando o diabo pega o crente, não é para brincar, não é para dar um susto. Ele entra na tua família para acabar com tudo. E vou te falar, ele gosta de brincar com a pessoa. Ele não te mata de uma vez, não. Ele quer ver você sofrer, definhar, chorar de madrugada, padecer, tomar remédio, emagrecer ou engordar, depende. Ele quer ver você destruído, a prazer, sadismo, tá? Mas Deus não, Deus veio para dar vida, vida com abundância. Aleluia. Eu não estou aqui colocando a situação que Jacó foi esperto, não. Jacó padeceu muito. Jacó ficou aleijado, Jacó foi enganado, Jacó ele trabalhou como escravo. Jacó ficou anos acreditando que o filho José tinha morrido, padeceu, sofreu, ele pagou por isso. Mas Esaú também pagou. Na verdade, nenhum dos dois saiu ganhando. Quem saiu ganhando foi o diabo. Às vezes situações vão acontecendo na nossa vida que Satanás está ganhando o jogo, irmão. Quando é que você vai dar um basta nisso? Chega! Foi falado aqui ontem, apenas 6 pessoas se converteram, não é isso? Aqui na igreja ano passado. Isso não é nada, irmão. Quantas pessoas você conhece na rua? Com quantas pessoas você fala? Quantas você fala de Jesus? Quantas você convida para vir à igreja? Agora vamos trocar. Com quantas você fala de futebol? Com quantas você fala de novela? Com quantas você fala dos outros? Eu li uma frase no Facebook muito engraçada: projeto para você mudar de vida, cuide da sua.
e não da dos outros. Amém, irmão? A bênção de Deus, para você alcançar a bênção de Deus, você não sobe de elevador não, você sobe de escada. É difícil. Aí quando você recebe a bênção, quando Deus te dá a paternidade, o direito à herança, você vai e vende por causa de uma mulher, por causa de um homem, por causa de dinheiro, por causa de trabalho, por causa de um carro, por causa de ódio, por causa de falta de paciência, na crise. Quando você toma uma decisão precipitada na crise, você gera um caos interior. Outra característica de Esaú, perdeu o controle. Crente não pode perder o controle. Amém? Fala assim, eu não posso perder o controle. Às vezes, irmão, você está discutindo com o cônjuge ou com o filho, ou numa situação de trabalho, a vontade é você falar uma dúzia de verdade, não é? Uma dúzia. Mas você tem que ter controle. Quando Jesus olha para Judas, Jesus lá naquela situação, já sentindo a aproximação do sofrimento, aí vem Judas, cheio de dinheiro no bolso, foi dar um beijo em Jesus. Jesus olha para ele e podia falar, daqui a algumas horas você vai morrer. Não é? Ele não poderia falar? Ele falou para Pedro, daqui a pouco você vai me negar 3 vezes. Ele poderia falar para Judas, porque por isso que você fez, só quero te avisar que você vai morrer, as suas entranhas vão se abrir. Você vai morrer feio, tá? Jesus fez isso na situação de maior estresse, numa situação de morte iminente. Jesus não perdeu o controle da sua serenidade. Ele não perdeu o controle mental, espiritual. Ele falou, amigo, você tem noção do que é isso? Porque quando a gente canta ali a honra, glória, é porque Ele merece. Ele merece toda a honra e toda a glória. Está lá na cruz, irmão, sofrendo. Eu não acho uma linda história, não. Eu acho uma história de terror. Foi massacrado, foi espizinhado, foi dilacerado. Aquilo ali era uma idade das trevas. As pessoas eram empaladas. Você sabe o que é empalar? Sabe o que é? Sabe o que é empalar? Eles pegavam uma estaca, enfiavam na pessoa por baixo e varavam na boca. E deixava a pessoa presa. A pessoa não morria, porque eles tinham uma técnica que não pegava em nenhum órgão vital. A pessoa morria em 2, 3 dias. Na crucificação, a pessoa não morria, ficava às vezes 2, 3 dias crucificada. Ela não morria por perda de sangue, ela morria por inanição. Os órgãos, os nervos enrijecidos, a pessoa ia desmontando por dentro. Era muito sofrimento. Mas graças a Deus que Jesus ressuscitou, e essa história hoje faz parte do nosso projeto de vida. Então paternidade é projeto de Deus. Paternidade, herança de Deus, é projeto dele, né? Vós sois meus filhos. Vós sois meus filhos. O que a Bíblia fala? Ai daqueles que tocarem nos meus pequeninos. Jesus ali estava falando, esses aqui são os meus filhos. Estava tipificando cada um de nós. Ai daqueles que tocarem em um dos meus filhos. Aleluia. Você é filho de Deus. Amém? Você é projeto de Deus. Você é projeto feito pelas mãos de Deus. Deus criou o paraíso, criou a terra, criou o universo. Para quê? Para botar uma pessoa ali dentro, para botar os filhos dele ali. Quando você estava grávida, quando vocês começou a ter filho, você começou a planejar o quarto do seu filho, não é? Mesmo que seja humilde, um quarto humilde, aí você compra o quê? Um sapatinho, você compra uma roupinha, você compra um montão de coisa. Quem tem um pouquinho mais de dinheiro, planeja o quarto, papapá. Por quê? Está chegando um filho ali. Você acha que Deus não planejou para você tudo? Deus planejou para você. Mas a gente, né, como Esaú, tomando um monte de decisões, vendendo a bênção por qualquer coisa, deixando a paternidade, largando de mão. Aí o projeto de Deus vai ficando para trás, tá? Ele perdeu o controle. Quando nós vendemos as emoções, quando nos vendemos as emoções humanas, perdemos a paternidade de Deus e deixamos de ser filhos.
quando nos vendemos às emoções. Que emoções são essas? Raiva, inveja, principalmente quando a pessoa não perdoa. É difícil perdoar. Eu, durante muitos anos na minha vida, eu tive uma dificuldade muito grande em perdoar. Perdoar meu pai, perdoar pessoas. E Deus, eu falei, Deus, quando é que o Senhor vai me abençoar? Ele, vou te dar novamente a paternidade quando você deixar de ser um homem que vive de emoções, né? Brigou com a esposa de dia, quando chega à noite vai dormir na sala. Ué, você está vendendo a sua bênção de paternidade. Quando você briga com seu filho, ele é meu filho, ele tem que me respeitar. Só que aí você é pai, aí você vê que aquilo já não está indo por um caminho muito bom. Você, como pai, vem cá, filho, vamos conversar, senta aqui. Mesmo você estando certo. E mesma coisa do filho. Você é filho, seu pai fez alguma coisa que você não gostou, você está certo, vai lá, fala com o pai. Aleluia. Esse feedback espiritual, isso é maravilhoso. Deus nos criou para vivermos uma inter-relação com Ele. Eu tenho que ter a minha vida conectada com a missionária Maria Elisa. Eu tenho que ter a minha vida conectada com o pastor Ronaldo. Eu não posso olhar dentro dos olhos dele, ele olhar para mim e falar assim, pô, esse cara é todo errado comigo. E eu sabendo disso. Então essa conexão espiritual é quebrada, porque nós estamos vendendo a nossa bênção de paternidade. Eu olho para a pessoa e desejo mal para ela. Ela vai ter que aprender, ela vai ter que pagar. Vai ter que pagar o quê, irmão? Jesus já pagou na cruz. A grande verdade é que não tem ninguém certo, ninguém errado. Quem está ganhando o jogo é Satanás. Então eu não sei por que Deus mandou eu pregar essa mensagem hoje. Se você está pensando numa decisão, num tempo de crise, corta agora. A Bíblia fala lá em Eclesiastes, Deus nos deu tempo para tudo debaixo da terra. Há tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedra. Nós estamos numa época de juntar pedra. Nós temos uma necessidade de comprar um terreno aqui para esse lugar, comprar uma igreja, comprar um salão, porque às vezes me dá agonia, minha mãe fazendo melhorias aqui, isso aqui não é nosso, não é? Temos que gastar dinheiro. Então a igreja tem que se unir. Atenção que eu estou falando para você que está aí com ódio no coração, com mágoa no coração, que não fala com o irmão, que não fala com o outro. A igreja está padecendo por causa dessas decisões precipitadas. A igreja não cresce quando tem irmão contra irmão. Acaba com essa brincadeira de criança, de uma vez por todas. Ah, eu não vou participar do amigo oculto porque eu não gosto de fulano. Como é que Deus vai te abençoar, irmão? Como é que Deus vai mudar a sua vida? Como é que Deus vai transformar o teu caráter assim? Vai lá nesse irmão que você não gosta, você tem que ir lá nele e falar, irmão, me perdoa. Chore o quanto você quiser. Fique aborrecidinho o quanto você quiser, com espírito de coitadinho. Vai lá na ferida, vai lá e abraça e fala, amigo. Porque a igreja está padecendo com isso. A gente ganha pessoa para Jesus, a gente traz pessoa para a igreja. Aí no primeiro problema vem o outro irmão e ó, pau, arrebenta. Então, uma igreja forte é uma igreja unida. Esses sentimentos miseráveis que o diabo coloca no nosso coração, você em nome de Jesus, principalmente você que é obreiro, que é consagrado, que tem o óleo aqui ó, na cabeça, você tem que mudar radicalmente a sua vida. Tem pessoas, irmãos, que realmente nos prejudicam. Tem pessoas que você chega perto dela, você sente aquela opressão maligna. Mas e aí? Nós somos filhos de Deus, nós temos um pai. A paternidade fala mais alto. Amém? E a Bíblia fala que realmente Esaú vendeu a bênção, Jacó comprou, ele jurou, está vendido, e os anos se passaram. E a Bíblia fala que quando eles se encontraram depois, muitos anos depois, Jacó estava com medo de Esaú, porque sabia que ele tinha roubado a herança dele. Vamos ver se pode. Mas quando eles se encontraram, Deus já tinha transformado o coração de Esaú.
Esaú vendeu a bênção, mas ele aprendeu com aquilo. Ele criou dentro dele uma nova conexão com Deus. E quando Esaú se aproximou de Jacó, Jacó ali deitou sobre o chão. Esaú falou: está tudo certo, está tudo certo. Ele cresceu. Quanto tempo você tem de igreja? 15 anos, 10 anos, 20 anos? Já está na hora de você amadurecer, de você se transformar. O que a Bíblia fala? Transformai-vos e nos renovai. Nos renovaimos pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento bíblico. Temos que mudar o nosso entendimento. Chegou o momento de você mudar. Amém? E eu quero convidar você a orar nessa manhã. Ficar em pé. Mudar. Paternidade.